falar hoje sobre a tetralogia de Fallot, é o nosso tema de hoje. É uma doença que acomete 0,02% dos nascidos vivos. Também é chamada doença do bebê de sangue azul, ou síndrome do bebê azul. A fisiologia do fluxo normal do coração seria: o sangue chega ao coração pela veia cava superior, inferior no átrio direito, daí para o ventrículo direito, ganha a artéria pulmonar, vai para o pulmão, para os dois pulmões, retorna ao coração pelas veias pulmonares no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e ganha o corpo através da aorta. Esse é o fluxo normal. A fisiopatologia dessa doença consiste numa comunicação interventricular, também uma diminuição desse orifício de saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar, uma hipoplasia dessa artéria pulmonar e os seus ramos, uma hipertrofia do ventrículo direito e uma dextraposição da aorta. Essa aorta ela vai se encontrar mais à direita. Certo? Essa doença, apesar de grave, ela tem alguns fatores complicadores. Um fator complicador seria a hipoplasia desse orifício de saída, ou seria a estenose dessa válvula pulmonar. E o terceiro complicador seria esses feixes de fibras musculares anômalos. Certo? Essa doença também tem algumas variantes, duas variantes, que seria a ausência dessa válvula, seria uma variante, e a outra seria a atresia da artéria pulmonar e seus ramos. Esse paciente vai apresentar um quadro clínico clássico, que seria durante o estresse, durante o esforço, durante a atividade física, durante o período de infecção e, principalmente, caracteristicamente, nos bebês durante o choro, esse paciente se apresenta cianótico. Cianótico por quê? Geralmente o fluxo parte do ventrículo esquerdo de maior pressão para o ventrículo direito de menor pressão. Esse ganha a artéria pulmonar e vai acontecer esse fluxo normal de comunicação interventricular. Quando existe essa situação, o ventrículo direito está com hiperfluxo e, por ação de catecolaminas dessa artéria pulmonar, esse orifício de saída da artéria pulmonar encontra-se constrito, fazendo assim aumentar muito a pressão do ventrículo direito, superando a pressão do ventrículo esquerdo e provocando assim um fluxo reverso, um fluxo diferente do que seria habitual para a comunicação interventricular. Esse sangue venoso ganha o sistema arterial, provocando assim a cianose. Esse é o caso clássico. Existem também dois outros quadros possíveis. Um deles seria o paciente, mesmo não estando em esforço, apresentar cianótico, ou seja, sempre cianótico, ou o paciente nem aos esforços apresentar cianose. O paciente tem tetralogia de Fallot, mas não apresenta cianose. Lembrando que esses não são os clássicos. O quadro clínico desse paciente, por esse comprometimento de fluxo pulmonar, o paciente vai apresentar dispneia. Essa dispneia pode ser aos esforços ou não. Também vai apresentar uma segunda bolha hiperfonética, um sopro característico, vai ser um sopro sistólico, um sopro rude. Esse sopro vai ser em barra, também chamado sopro em sutiã. É um sopro característico da tetralogia de Fallot. O paciente com tetralogia de Fallot, depois de uma certa idade, ele vai começar a adotar a posição de cócoras. Ele não sabe por quê, mas essa posição de cócoras, ele comprime as ilíacas. Essa compressão nas ilíacas vai provocar um aumento da resistência vascular sistêmica, aumentando a pressão no ventrículo direito. Essa pressão no ventrículo direito aumentada vai voltar, vai tender a voltar esse fluxo para o sentido habitual da comunicação interventricular, aumentar o fluxo pulmonar, melhorando assim o quadro clínico desse paciente. Os exames laboratoriais que a gente pode adotar nesse paciente, os exames de imagem, são três. O raio-x, que vai apresentar uma falta daquele botão aórtico característico do pulmão esquerdo, ou seja, a inexistência desse
esse botão aórtico pela dextraposição da aorta. No eletrocardiograma, vai mostrar uma hiperatividade elétrica no ventrículo direito, uma atividade anormal, aumentada, por essa hipertrofia ventricular. E no ecocardiograma vai revelar um aumento de fluxo, um fluxo alterado, e também vai mostrar uma pressão aumentada nesse ventrículo direito. Isso a gente pode perceber por esses exames. O tratamento ele tem duas bases, uma base clínica e uma base cirúrgica. O tratamento clínico inclui o uso de beta-bloqueadores e o uso de morfina. Esses dois vão agir nesse orifício de saída, fazendo com que melhore essa perfusão, esse fluxo pulmonar e também, se necessário, oxigênio. O tratamento clínico é muito bom para os pacientes que estão hipercianóticos, ou seja, existem queixas maiores associadas à doença. E o tratamento cirúrgico ele tem duas bases, uma base que seria o bom tratamento, um tratamento definitivo. O tratamento definitivo consiste em corrigir essas anormalidades e a cirurgia de Blero, que seria uma cirurgia paliativa, onde você faria uma anastomose da veia subclávia com a artéria pulmonar, driblando esse fluxo, todo esse comprometimento do coração. Thales Monte Alto, obrigado pela atenção.